Saudações aos profissionais de educação do Estado de Mato Grosso. Eu sou Leilane. Eu sou Ana Lúcia. Eu sou Cláudia. Eu sou a professora Gildete. Eu sou Lesi. Somos a equipe de redatoras da etapa da educação infantil. Vamos apresentar a vocês os principais elementos da proposta curricular da etapa da educação infantil. Compreendendo a educação infantil na estrutura da BNCC. Sendo a BNCC um documento de caráter normativo e mandatório, a elaboração desta proposta se deu em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, SEDUC, e a União de Dirigentes Municipais da Educação, Undime. Deste modo, esta proposta curricular visa orientar as instituições de educação infantil na elaboração de suas propostas pedagógicas e as práticas desenvolvidas nesta etapa. O que é esse documento? Como esse documento foi elaborado? É um documento elaborado em consonância com as diretrizes de 2009 da educação infantil e com as definições contidas na BNCC, aprovada em dezembro de 2017. É um instrumento que propõe fazer conhecer o que as crianças devem e têm direito de aprender em cada fase de seu desenvolvimento, além de assegurar a qualidade e equidade da educação infantil. Partindo dessa proposta, o documento permite que as redes de ensino e instituições educativas, públicas e privadas, organizem seus currículos apoiados em objetivos comuns de aprendizagem com o compromisso de intencionalmente organizar as condições necessárias em promover as experiências de aprendizagem e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos de idade cercadas por profissionais qualificados. A educação infantil na BNCC está estruturada de modo a pensar as 10 competências gerais. Essas 10 competências se dão a partir do conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Os grupos etários estão organizados a partir de uma perspectiva de acolhimento às especificidades do desenvolvimento infantil, de modo que o professor precisa pensar em situações de aprendizagem que promovam o desenvolvimento dos bebês, crianças bem pequenas e das crianças pequenas. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Considerando os eixos estruturantes, brincadeiras e interações e as competências gerais da educação básica propostas pela BNCC, 6 grandes direitos de aprendizagem devem ser garantidos para que as crianças possam desempenhar papel ativo na construção de seu conhecimento. São eles conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento representam o compromisso que as escolas e os professores devem assumir com e para as crianças. Tais objetivos não se restringem a atitudes, habilidades e conhecimentos, mas também à vivência nos campos de experiência, nos quais as interações e brincadeiras fazem parte como eixo estruturante. A partir da organização apresentada considerando a criança como sujeito histórico e de direito, precisamos lembrar que conceber as crianças como sujeitos é levar em consideração, nas relações que estabelecem, seus desejos, suas ideias, suas opiniões, suas capacidades de decisão, de criação, de invenção, por elas manifestadas desde muito cedo, nos seus movimentos, nos gestos, nas expressões, no olhar e na fala. Nesse sentido, é importante ressaltar que essas relações entre a criança e o adulto devem ser dialógicas, propiciando a constituição da subjetividade da criança. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, possui a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança. Com isso, esta etapa da educação básica é de grande importância para a criança por constituir as primeiras ações da ação educativa, que acontecem fora do contexto familiar que ela vivencia. Assim, o Estado de Mato Grosso entende que nessa etapa deve assumir o cuidado e educação de todas as crianças, nas diferentes faixas etárias,
valorizando a aprendizagem por meio de atividades lúdicas que envolvam experiências com jogos, brincadeiras e o imaginário infantil, quebrando o vínculo com a concepção assistencialista ao desenvolver suas ações de cuidar e educar, que são elementos indissociáveis no processo educativo da educação infantil. O currículo na educação infantil. Deste modo, o Estado de Mato Grosso concebe um currículo que busca articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico da sociedade, por meio de práticas bem planejadas e permanentemente avaliadas que estruturam o cotidiano das instituições. Os campos de experiências. Assim, a organização curricular na educação infantil dar-se-á por meio dos campos de experiências. Pensar em um currículo organizado por campos de experiências é compreender que estes campos articulam-se entre si, que não se tem uma fragmentação e ou divisão desses campos de experiências, que as experiências de todos os campos resultarão numa aprendizagem significativa e que estas deverão sempre estar contempladas por meio dos eixos norteadores das interações e as brincadeiras. A articulação entre os direitos, os campos e os objetivos. Esta organização propõe que as ações pedagógicas sejam desenvolvidas a partir de um olhar atento sobre a criança, pensando no que ela gosta, o que sabe, como pensa o mundo, como se manifesta e o que deseja saber, a fim de executar uma prática pedagógica na qual a criança seja a protagonista de sua aprendizagem. Direitos de aprendizagem. Conviver. Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Brincar. Brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, de forma a ampliar e diversificar suas possibilidades de acesso a produções culturais. A participação e as transformações introduzidas pelas crianças nas brincadeiras devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Participar. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Explorar. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Expressar. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Elementos da proposta curricular de Mato Grosso. A proposta curricular do Estado de Mato Grosso para a educação infantil está organizada da seguinte forma. A partir da definição de cada campo de experiência, são retomados os objetivos de aprendizagem para cada grupo etário conforme a BNCC. Foram pensados e organizados indicativos que orientam o planejamento do professor no sentido de fazê-lo pensar sobre o que garantir no planejamento. Em seguida, são propostas algumas possibilidades de experiência com os diferentes grupos etários, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, no sentido de sugerir o que pode ser trabalhado com as crianças. E diante da especificidade das faixas etárias, da relação entre o cuidar e educar, chama-se a atenção sobre a necessidade de observação e avaliação do planejamento. E finalizamos com algumas orientações que precisam ser refletidas na prática pedagógica do professor.
A avaliação da educação infantil, ele tem duplo objetivo: acompanhamento do trabalho pedagógico e avaliação do desenvolvimento das crianças. E deve garantir observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, utilização de múltiplos registros, realizado por adulto e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, vídeos, áudios, pautas de observação, escuta das crianças, portfólio que registre o percurso da criança, etc. Uma documentação pedagógica que sirva de base para o processo de planejamento e replanejamento e que comunique às famílias o trabalho da instituição junto às crianças e seus processos de desenvolvimento e aprendizagem. E garantir a não retenção das crianças na educação infantil. Finalizamos nossa apresentação convidando a você, colega professor, profissional da educação, pesquisador e estudioso da área da educação infantil, a participar da consulta pública, de modo a pensar um currículo que se preocupe com as crianças da educação infantil do estado de Mato Grosso. Faça parte você também dessa história, contribuindo para a equidade educacional.